E a gente começa falando de economia. O Congresso Nacional reagiu muito mal ao anúncio feito pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, de reoneração gradual da folha de pagamento. Medida provisória substitui uma lei recém-promulgada que prorroga por 4 anos a desoneração da folha para 17 setores. A ideia do ministro da Fazenda vem junto com outras medidas para tentar atingir o tal déficit zero em 2024. Eduardo, tentando resumir a prosa aqui, o projeto foi vetado por Lula, o Congresso derrubou o projeto da desoneração. Haddad vem ontem com um projeto muito parecido para reonerar novamente a esses 17 setores, e o Congresso reagiu de uma forma forte, eu diria. Bom dia para você. Bom dia para todo mundo. Ô, Júnior, 90% das pessoas que vão me ouvir agora vão, se não me derem a honra de pensar um tiquinho, vão falar assim: esse cara é contra a geração de emprego. Esse cara é contra o desenvolvimento do país. Mas eu vou repetir mais uma vez, correr o risco de contrariar o curso das coisas, que eu estou com o Haddad e não abro. Ah, mas são 6 milhões de empregos, não sei o que. Então, você... 9 milhões de empregos. Você não conserta o país com privilégios, com exceções. Uma das coisas que arrebentaram, Minas Gerais, por exemplo, foi a farra dos incentivos fiscais para os amigos da JBS, principalmente para o Soraeste, para outros empresários. Ou todo mundo paga, a gente paga menos, ou os setores diferenciados vão levar vantagem. A grita é geral. Você vê as federações das indústrias reclamam, o Congresso, cara, ele é movido a lobbies. Ô, Júnior, quando você está vendo o Jornal Nacional, ontem, por exemplo, eles tocaram no assunto. Entrevistaram o Efraim, que chama, Marcelo? Efraim Filho. Efraim Filho, que é o autor do projeto que prorrogava. Você viu o contraponto? A gente não vê, a gente não vê contraponto, a gente não vê. Mas o contraponto foi exatamente a entrevista do Haddad, que defendeu a medida. Todas as vezes que fazem matérias a respeito disso, é só o lado de defender, que são setores muito fortes. Então, para mim ficaria mais cômodo, eu trabalho no setor de comunicação, Júnior, que está dentro do pacote beneficiado. Mas eu sou contra e acho que o Haddad tem razão e não pode ter separação do setor. O imposto, ou todo mundo paga, ou quem paga vai pagar mais, meu caro. Marcelo da Fonseca, te dando bom dia e perguntando aí para você sobre esse quiprocó lá. Tomando ficou muito benta com o ministro da Fazenda, não. Bom dia. Bom dia, Júnior. Bom dia, amigos do Conversa. Bom dia a todos os ouvintes. Eu vou abrir divergência total agora aqui com o Eduardo, porque é muito difícil elogiar o ministro Fernando Haddad com a atitude dele ontem. Vamos imaginar um investidor, um empresário, alguém que quer abrir um negócio no Brasil. Né? Alguém que quer abrir um negócio que pode gerar empregos, que pode gerar renda, que pode gerar produtividade para o país. Ontem foi promulgado pelo Congresso uma regra falando X. No mesmo dia, nas mesmas 24 horas, o ministro Fernando Haddad anuncia uma medida provisória que já entra em vigor imediatamente, anunciando Y. A gente está falando sobre questão tributária, sobre uma lei. Qual lei que vale no Brasil, afinal de contas? A que o Congresso promulgou ontem, a que o senador Rodrigo Pacheco promulgou ontem, né, o presidente do Congresso, ou a que o Haddad anunciou ontem sem nenhum diálogo com o Congresso? Se a gente está em um país que defende, que respeita as instituições, eu sinto muito. Um anúncio do ministro da Fazenda, assim, ele mostra uma incompetência, uma falta de diálogo muito grande. Ele não ouviu, não teve discussão no Congresso sobre essas medidas provisórias. Nos últimos 3 meses, o Congresso debateu a desoneração da folha, debateu o veto do presidente Lula e decidiu por derrubar esse veto. Os representantes do governo tiveram a oportunidade durante esse debate de apresentar os argumentos dele. E aí a gente pode ser contra ou a favor. Só que esse debate foi feito. E o Congresso deu uma posição final. Derrubou o veto do presidente Lula e promulgou ontem uma lei contra o veto do presidente Lula. Como que no mesmo dia o Haddad anuncia uma medida ignorando o que o Congresso fez nos últimos 3 meses? É um desrespeito a uma instituição, né? É um desrespeito muito claro e cria uma insegurança jurídica muito grande. Quer dizer, esse empreendedor, esse investidor de fora, talvez, ou até mesmo um brasileiro que vai investir, qual lei que está funcionando? Ele vai entrar em 2024 sem saber, será que eu vou ter que pagar esse tributo ou não? Será que eu vou ter que pagar esse valor, ou o percentual X ou o percentual Y da alíquota? Uma confusão muito grande. Muito ruim o anúncio do Haddad, demonstrou assim, uma inabilidade política muito grande.
o Haddad, que vinha sendo elogiado em 2023, né, pela habilidade política dele, por ter conversado com o Congresso, parece que ontem foi aquele caso da vaca que enche o balde de leite e, de repente, chuta o balde fora. William, o Eduardo está discutindo o que é a essência da medida. O Marcelo discutindo aqui, então, o time da medida. Para que lado você vai? Bom dia para você. Eu vou pelo formato, né? Júnior, bom dia à mesa e aos nossos ouvintes, porque assim, nós formamos uma assembleia, discutimos e decidimos. Aprovamos por maioria e decidimos que nós vamos agir desta forma. E aí vem a jogadinha jurídica, enfim. Que acredito, né, Marcelo, que não é nem o Haddad, na verdade é o governo como um todo, porque ele precisa arrecadar. O Eduardo fala do empresário, né? O Marcelo fala do empresário. Eu não penso nem mais no empresário, eu penso no contador. Você tem noção como é difícil ser contador nesse país? Como as regras vão mudando e eu, como empresário, ligo para o meu contador e falo, bom, seu Zé, como é que eu faço agora? Ele falou, não sei, eu preciso esperar para ver o que vai acontecer. E essa insegurança jurídica que gera toda essa desarmonia no país. Então, assim, a gente precisa começar a entender a regra do jogo. Eu não posso desrespeitar uma assembleia que decidiu, colocou no papel, a regra é essa agora. Quer mudar? A gente vai precisar rediscutir essa história aí. Vamos, de novo, sentar e colocar o assunto na mesa. O que não dá é para a gente ficar nesse joguinho. E aí essa insegurança, quem é que vai botar dinheiro aqui, gente? Você tem noção? Volto a dizer, meus amigos, o senhor que trabalha no escritório de contabilidade, você é um verdadeiro herói para tentar organizar essa bagunça para o empresário não cair num erro e pagar uma multa milionária. Então, assim, é vergonhoso, cara. Mas acredito, Marcelo, que não é o Haddad, é o conjunto. Ele é só a ponta da lança. Ah, não, mas ele é o chefe do ministério. Você acha que sai tudo da cabeça dele. Mas você jura? Mas aí, quando ele tá na chefia do Ministério da Fazenda, ele tem que ter alguma autonomia. Você já ouviu o boi de piranha? Alguém tem que apanhar, filho. Mas então é um papel lamentável. Deixa o Eduardo rematar isso aqui, então. Júnior, todo mundo que me conhece sabe que eu não sou petista. Eu tenho uma preguiça cada vez maior da maioria esmagadora dos petistas. Eu respeito um Patrus? Sim. Eu tenho uma preguiça do Rogério Correia, que no trato pessoal eu gosto dele, quando ele vem com a demagogia, igual que veio ontem, de querer proibir aumento de passagem aqui, ignorando contagem, que o aumento é maior e é petista. Então, eu tenho preguiça do petista. Eu tenho preguiça desse governo do Lula e todo mundo sabe que eu tenho minhas restrições. O Supremo o liberou, mas eu não. Agora, nós temos um compromisso moral de ajudar quem está tentando fazer a coisa certa. É só o ouvinte da Itatiaia prestar atenção nos comentários da Rita Mundim, de bolsa, de dólar, de ocupação, de mais de 100 milhões de trabalhadores ocupados pela primeira vez. Ah, mas 9 milhões serão prejudicados, mas tem 37 outros milhões de trabalhadores cujos patrões estão pagando os impostos. E, para fechar, eu quero lembrar o Marcelo, o Haddad não está sendo um ditador. Ele não meteu um decreto. O Haddad está usando a medida provisória, que é um recurso, para rediscutir o assunto, para prorrogar a discussão do assunto no campo do Legislativo. E não lá no Supremo, não tá. O que eu quero dizer, gente boa, eu estava pensando no Fuad ontem à noite. Eu já falei isso aqui. Eu escutei o Anastasia falar um negócio uns 3 meses atrás, Júlio. Ele falou, vai chegar um tempo em que ninguém vai topar ser prefeito. Eu acho que vai chegar um tempo que ninguém vai topar ser prefeito, ser governador, ser secretário da Fazenda. O Haddad, Júlio, eu não sou namorado e nem advogado do Haddad. O Haddad está tentando fazer tudo certo o ano inteiro, mas nem dentro do PT eles ajudam. E essa atitude do Congresso é sabidamente movida por lobby de quem tem poder. Edu, só uma tréplica, Júnior, rapidinho. Se o Haddad quisesse discutir isso, ele apresentaria um projeto de lei. A medida provisória, ela entra em vigor no momento que ela é assinada. Então, se o ministro da Fazenda quisesse realmente discutir, seria um projeto de lei que em 3, 4 meses poderia ter um resultado. Mas o que vai acontecer daqui a 3 meses se o Congresso não discutir? Mas então ele está sendo bem ditador, porque ele não quer discutir a medida. Ele quer aplicar a regra que ele perdeu no Congresso, porque ele perdeu no Congresso. Ele está tentando mostrar para aquele Congresso que a gente sabe como é que é constituído, que eles têm que ter juízo. Eles têm que ter juízo. E nós sabemos, Marcelo, nós sabemos. Eu já falei isso aqui 1 milhão de vezes, vou repetir. Isso foi um coronel do Nordeste que falou. William, no meio daqueles 513 deputados e 81 senadores, nós temos 10% não sabe o que está ali.
30% está ali porque papai e o vovô mandou. São incapazes. E os outros 60% são capazes de qualquer coisa. Esse é o problema, gente. Ó, aos amigos tudo, aos inimigos a lei. E é o jogo. Não estou satisfeito, eu acho a brecha na lei e resolvo. Ponto. Então eu desconsidero todo aquilo, todo o respeito às instituições, ao que nós decidimos, em função do que eu quero fazer. E vai ser assim até o final, gente. Desculpa, gente, só para arrematar essa história, porque eu tô engasgado e eu preciso falar. Eu não sei onde tem ditadura nisso, porque é uma medida que é possível. Aí agora o Congresso vai derrubar, vai votar essa medida provisória e pronto, acabou, não? Tudo bem, Só que entra em vigor a medida que ele quer. Não, tudo bem, mas se o Congresso quiser derrubar hoje, ele pode. Não, medida provisória funciona por 60 dias. Mas mas O Congresso só, é só votar, né? Ele só volta em fevereiro. Essa medida foi enviada agora no fim do ano exatamente por isso, né? Porque o Congresso agora não tem como derrubar de forma rápida. Então, em 2024, começa a vigorar a lei que o governo quer e que não conseguiu aprovar no Congresso. Vai ser derrubada se o Congresso quiser. Daqui a 2 meses. Júlio, o grande problema brasileiro é que nós vivemos... Marcelo e Travassos vão concordar comigo. Nós vivemos nesse país eternamente a teoria da formiga. Sabe aquela formiga que fala assim, eu tenho que botar a comida lá dentro, porque vai chegar uma época que eu tenho que ficar lá dentro. Vai juntando, só trazendo assim, ó. Quem tem força vai puxando. Você vê no judiciário, né, rapaz, decisões dos caras para poder aumentar penduricários. Você vê, é um negócio assim, quem tem poder de lobby, Júlio, quer mais e mais e mais e mais e mais e mais, e isso vai esgarçando. Quando a gente vê só, o país é muito desigual. Nisso eu vou concordar, viu, Eduardo? Porque essa medida do Haddad, o objetivo é arrecadar 6 bilhões. Né? Ele anunciou que está tomando essas medidas. Isso. Vão entrar para arrecadar 6 bilhões. Isso. O PT, a base de governo toda, votou a favor do fundo eleitoral de 5 bilhões. Que é uma indecência. Então, será que não tinha outras formas de conseguir essa arrecadação que não fosse ignorar uma decisão aprovada no Congresso? Aí eu acho que a gente chega num denominador comum e eu preciso passar para outro tema, né? Eu acho que precisa cortar na carne, não é só arrecadar. Tem que cortar gasto também. Sim, Eu acho que esse seria o caminho melhor. Lembrando, Júnior, Rita Mundim falou aqui ontem. Agora eu vou ferrar o Haddad. Acabei de elogiar, vou ferrar. Rita Mundim falou aqui ontem. As despesas cresceram 20%. A arrecadação 2%. Se ele não estancar, se o PT não estancar, não tem solução. Mas como é que o PT consegue governar sem emendas? Sem dinheiro para a oposição? Nenhum presidente consegue, não, William? Então, vamos falar a filho, verdade. Isso é a realidade nossa, infelizmente. Enquanto isso, o Jonathan Speradelli fica só rindo ali, ó. Ele tá gostando de ver o circo pegar fogo, né, Jonathan?